Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês já sabem, a gente está vendo o pré-modernismo e agora a gente vai falar de cada autor que é importante. Vocês já sabem que o pré-modernismo, desculpa, ele tem essa característica de ser meio misturado, então a gente vai ver cada autor e seus textos em separado. E o primeiro que a gente vai ver é o Euclides da Cunha. Esse que é nome de rua aqui em Santos, ali no Gonzaga, vai até o Canaã, se vocês já passaram por ali, vocês sabem que rua é essa. E ele é o autor desse pequeno livro aqui, Os Sertões. Mas eu vou falar disso depois. Agora eu vou contar para vocês um pouco da vida do Euclides da Cunha, porque a vida dele vale um livro. A própria vida dele vale um romance de tanta coisa, romance trágico, lógico, de tanta coisa estranha que aconteceu na vida dele. Ele era casado com uma moça chamada Ana. E essa moça ficava muito em casa com os filhos dele, porque ele era engenheiro, militar, geógrafo e jornalista. Então ele ficava muito tempo fora, porque o governo designava algumas missões para ele, algumas coisas que ele tinha que fazer. Inclusive, quando ele escreveu Os Sertões, ele ficou bastante tempo cobrindo, né, fazendo a cobertura jornalística daquela guerra de Canudos, que também a gente vai falar. Então, a mulher dele foi criando os filhos sozinha e os filhos dele estudavam num colégio militar. Um amigo de um dos filhos dele ficou meio encantado com a Ana e a Ana por ele e eles começaram a ter um caso. Acabou acontecendo que a Ana se separou do Euclides da Cunha e depois ela foi viver com o rapaz que se chamava Dilermando. Depois de um tempo, né, já ela vivendo com ele, separada do Euclides da Cunha, o Euclides da Cunha não se conformou. E um dia deu a louca nele, pegou uma arma e foi na casa em que eles viviam juntos e entra para atirar e matar ou morrer. E só que quando ele atira, o Euclides da Cunha já não era novo e o Dilermando tinha treinamento militar, estudou em colégio militar, era militar também, e ele se defende, ele revida aos ataques do Euclides da Cunha, porque o Euclides da Cunha chegou a atirar nele e no irmão do Dilermando, que se chamava Dinorá. Quando o Dilermando revida, ele mata o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha morreu. E o irmão do Dilermando ficou ferido, mas conseguiu se recuperar. Ficou com uma bala alojada nas costas, na coluna, que com o tempo, ele era atleta, jogava futebol pelo Botafogo. Com o tempo, essa bala foi fazendo com que ele ficasse paralítico, mas uma paralisia que é vertical, uma hemiplegia. E depois de uns 10 anos, mais ou menos, ele ficou muito deprimido por ficar assim e se suicidou. Isso, o irmão do Dilermando, o irmão do rapaz que matou o Euclides da Cunha. O rapaz se recuperou e continuou com a Ana, vivendo com a mulher, né? Mas o filho do Euclides da Cunha, o apelido dele era Quidinho, tinha o mesmo nome do pai, Euclides da Cunha, mas era o filho, né? Ele vai vingar a morte do pai. Aí um dia que o Dilermando estava num cartório, numa repartição pública, ele entra para atirar no rapaz e o rapaz de novo revida e mata o filho do Euclides da Cunha. Gente, vocês imaginam o escândalo? Olha só, dois homicídios, o suicídio do irmão, mas ele, né, vai ficar com essa coisa na cabeça dele. E ele vai embora pro sul, perto de Bagé, se eu não me engano, e vai morar com a mulher lá. Lá ele acaba tendo outros filhos e com ela, né? Ele se separa dela depois, ela morre de câncer, é uma tragédia também. E depois de uns 6 meses ele morre. Isso é uma coisa, né? A história posterior à morte do Euclides da Cunha. Mas a gente, assim, isso não é o foco do nosso assunto, mas a título de curiosidade é interessante, porque a história dele é daquelas, como vocês falam, bizarras, sinistras, e é mesmo, tá? E agora a gente vai falar da obra. Ó, pessoal, vocês estão vendo nesse slide aí duas imagens. Uma, que é a imagem em preto e branco, é uma ilustração num jornal da época, e a outra é a imagem do filme, A Guerra de Canudos, que depois eu vou falar para vocês assistirem e tal, e é uma representação da figura pivô
da Guerra de Canudos, que é esse Antônio Vicente Maciel, ou Antônio Conselheiro. Conselheiro é o apelido que ele vai ganhar nas suas perambulações no sertão. Mas quem era este homem? Ele era um homem que não era lá essas coisas muito bom da cabeça já a vida inteira. Em um determinado momento, ele se casa com uma mulher que era tinha um gênio terrível. E depois de um tempo, assim, eles tinham altas brigas, mudavam de casa, mudavam de cidade. E um dia ela fugiu com outro homem. Depois disso, ele ficou bem abalado. E ele resolve abandonar tudo e virar um peregrino. E sai andando pelos sertões do Nordeste. E aí ele vai, assim, meio que nem um mendigo, vai vivendo uma vida de mendigo. E o povo vai começando a contar histórias sobre ele. Porque o sertanejo era muito místico e supersticioso. Como ele andava assim com essas roupas estranhas, um camisolão azul, né? Na verdade, o camisolão azul ele vai começar a usar depois, mas como ele andava meio mal vestido e pedindo esmola e falando coisas estranhas, as pessoas vão criando sobre ele um imaginário que ele, como se ele fosse uma pessoa mesmo mística. E também contam histórias estranhas sobre ele. Contavam que ele teria matado a mulher, teria matado a mãe, e vai virando uma lenda. E por ele ser meio vagabundo, ele vai preso. E passa um tempão na cadeia, muito tempo na cadeia. E nesse tempo que ele ficou na cadeia, ele foi se fortalecendo espiritualmente, vamos dizer assim. Ele vai ficando mais religioso, ele não come nada, ele só reza, estuda, lê. E aí, quando ele sai da cadeia, ele sai assim, com essa roupinha aí, como se fosse mesmo um monge, alguma coisa assim, um homem religioso. E ele começa a ganhar seguidores, porque ele vai de vilarejo em vilarejo e fica rezando, pregando a palavra de Deus. Ele pede nas igrejas se alguém precisava de ajuda para fazer alguma reforma. Então ele organiza uns mutirões de pintura da igreja, de construção de alguma coisa. E aí ele vai ganhando mais fama ainda, né, dessa religiosidade dele. E vai ganhando seguidores. Estão vendo ali na foto? O pessoal andava atrás dele. E ele tem outros acompanhantes religiosos que ficam rezando na pracinha, na porta da igreja. E aí ele começa a falar mal da República, porque a República tinha sido proclamada, e ele não aceita, porque a República é laica, né? E como ele era muito religioso, ele condena a República. Ele queria a monarquia, porque a monarquia era religiosa, era aliada à igreja. Então ele desce a lenha na República. E aí começa a despertar uma fama de que ele era um anti-republicano e os seus seguidores eram pessoas revolucionárias que queriam acabar com a República e trazer de volta a monarquia. E isso vai ganhando mais repercussão e a lenda vai andando, vai andando, vai andando e chega no Rio de Janeiro. E principalmente essa lenda vai ganhar mais força quando eles arranjam um lugar para morar e se instalar. Todo esse grupo que está crescendo vai ganhar um lugar para morar, que é o Arraial de Canudos. Arraial de Canudos, a vila de Canudos, que eles vão fundar como se fosse uma terra prometida. Já vou mostrar a imagem dela para vocês. Vocês estão vendo essa imagem? Isso é uma representação de Canudos, não é uma foto, mas é a ilustração dela quando ela já estava toda povoada. Vocês estão vendo ali umas imagens de umas construções maiores, porque tinha uma igreja no começo, depois eles foram fazendo outra maior. E aquelas casinhas todas que aparecem ali são as casinhas dos moradores. Então era um lugar muito diferente, porque o Antônio Conselheiro, ele dizia para os seus seguidores que, como eles eram todos muito pobres, muito miseráveis, que eles iam encontrar um lugar bom para depois merecer o reino do céu. E esse lugar, que era esse Arraial de Canudos, era uma antiga fazenda que ninguém queria, estava desocupada. E eles foram construindo suas casinhas, os seus barraquinhos, né? Cada um com a sua casinha em sistema de mutirão, eles iam erguendo as casas e erguendo a igreja. Para fazer parte do Arraial de Canudos, para ir morar lá, tinha que passar por um
teste de seleção. A pessoa não podia ser bêbada, a pessoa tinha que deixar os bens materiais, a pessoa tinha, que já não tinha mesmo, né? A pessoa não podia ir com arma, não podia ser bandido, porque às vezes podia algum bandido querer se esconder ali no meio, não podia. Então, tudo que o Antônio Conselheiro queria ali era uma vila muito religiosa, né? As mulheres tinham que andar meio cobertas, não como os árabes, mas ele era contra as relações sexuais, a vida era toda de cooperação, era tudo cooperativo. As hortas comunitárias, a criação de animais, de ovelhas, ovelha não, acho que era só cabra na época, né, por causa do calor. Tinha cabra, bode, eles criavam em conjunto, tudo era comunitário e dividido. Só que era miséria. Mas as pessoas de fora de Canudos não viam assim. Viam como uma grande ameaça, como um barril de pólvora. E se vocês observarem geograficamente Canudos, é uma construção, né? As colinas em volta fazem com que Canudos fique protegida dentro de um fundo de um caldeirão. E aí todas essas bordas são habitadas. E para você chegar em Canudos, você tem que vencer uma colina para depois poder entrar. Isso faz diferença porque na guerra vai ter muito ponto a favor dos canudenses, dos sertanejos. Tá? Então observa bem esse território, observa bem como ele parece uma fortaleza, né? É um castelo natural, é uma muralha natural, que para ser atacada, essa muralha para ser atacada, ela precisa que os atacantes transponham, subam, que é muito difícil, então eles vão estar em desvantagem, porque quem está dentro está com toda como é que fala, todo o panorama de proteção, e inclusive eles sobem por dentro protegidos, e eles ficam como na muralha de um grande castelo. Então é uma grande desvantagem para a tropa do exército que vai querer atacar Canudos, tá bom? Bom, e para falar um pouco dessa obra, eu tenho que dizer o seguinte, que Os Sertões foi dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Na primeira parte, a terra, o Euclides da Cunha descreve todo o território nordestino, principalmente o sertão da Bahia, que é onde ficava o Arraial de Canudos, e ele vai descrever o clima, ele vai descrever o solo, ele vai descrever a vegetação, todos os aspectos que, na visão da época, que era aquela visão cientificista, determinista, em que o ambiente interfere na vida dos animais, consequentemente na vida humana. Então ele faz todo esse retrato da paisagem minuciosamente. Vocês não têm noção do nível de detalhes que o Euclides da Cunha vai dar sobre o espaço ao redor de Canudos, né? Muito mais abrangente do que Canudos em si. Porque ele acha que somente aquele lugar poderia dar origem ao homem que vai ser o próximo capítulo, né? A próxima parte, ao homem que é o sertanejo, que é o seguidor do Antônio Conselheiro, o próprio Antônio Conselheiro e os soldados da região que não conseguem, nas primeiras investidas, vencer mesmo, não conseguem confrontar de maneira adequada os revolucionários, entre aspas. Por que eu tô falando isso? Depois eu vou explicar. Então, ele vai juntar a terra para mostrar que esse homem só podia ter nascido ali. E ele vai descrever como é esse homem. Por que esse homem era místico, religioso? Por que ele era forte? Ele começa a parte do homem dizendo: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então ele vai mostrar como que essa figura franzina, magrinha, que não tinha muito o que comer, que vivia debaixo do sol, que vivia sem água, como é que ele era uma pessoa tão dura e tão forte. Então, também, detalhadamente, ele vai falar detalhadamente dessas pessoas, tanto do Antônio Conselheiro quanto do povo em geral. E, por fim, a terceira parte é a luta em si. Vocês têm que entender que quando o Euclides da Cunha é chamado pelo governo brasileiro para ir fazer a cobertura dos fatos de Canudos, ele vai lá enviado do governo, ele vai com uma visão. Ele acreditava que, de fato, ali era um núcleo de revolucionários que queriam destituir a República
e retomar, trazer de volta a monarquia, por causa do aspecto religioso que eu já tinha comentado com vocês. Mas a República acredita nisso. Vejam só, é aquela coisa desde sempre, né, da informação que chega por vias tortas, fake news, né, já tinha fake news naquela época. Então o governo do Rio de Janeiro acreditava, republicano, acreditava de fato que ali era um foco revolucionário que queria acabar com a República, destruir tudo e chegar no Rio de Janeiro. Só que vocês viram a imagem, era um arraialzinho desse tamanhico. Quando Euclides da Cunha vai lá e começa a retratar e começa a perceber o que está acontecendo como um jornalista, mesmo militar que ele era, ele vê que a coisa não era bem assim. E na sua narrativa, a gente percebe essa diferença. Bom, tudo começa porque o pessoal de Canudos encomendou uma montanha de tijolos para poder construir a igreja. Mas o pessoal da cidade ficou muito cabreiro com a história, achando que eles realmente eram aqueles revolucionários e tal, ficaram com medo e não entregaram. Então, os sertanejos foram para a cidade e tentaram trazer os tijolos à força. E aí já teve meio que uma pancadaria, e faca, e luta, e não sei o quê. É claro que a fama deles piorou, né? Se eles já tinham uma fama ruim, a fama ficou pior. Tá vendo como eles são mesmo uns revolucionários, não sei o quê? E aí a polícia, com mais uns soldados, foram tentar atacar o arraial. Só que o que acontece? Foram várias investidas, cada hora em um grupo. E ao eles começarem a ir até Canudos, eles não tinham nenhuma estratégia de guerra, estratégia militar nenhuma. Era uma coisa na base da ignorância. E os soldados não conseguiam vencer um terreno que era muito grande, de areia e calor. E os soldados foram com farda colorida. E claro que era muito fácil para eles serem vistos do alto das colinas que circundavam Canudos. Então eles começaram a ser atacados, porque o pessoal de Canudos arranjou arma, né? Eles conseguiram arranjar algumas armas e começaram a atacar, só que as pessoas, os soldados não viam, ficaram com muito medo, eles não eram tão numerosos assim, ficaram com muito medo, tinha aquela coisa religiosa, ficaram com medo de atacar pessoas religiosas, que aquilo ia trazer maldição e não sei mais o que, e começaram a fugir. E fugiram todos, deixando para trás arma, mantimento, água. Aí o pessoal de Canudos fez o quê? Recolheu as armas, não recolheu o mantimento, porque eles achavam que era muito humilhante, mesmo eles passando fome. Eles recolheram todas as armas e os que estavam mortos, eles cortaram as cabeças e colocaram em paus, né? Assim, vários paus, como se fizessem um caminho de estrada, porque eles sabiam que ia vir mais gente. Porque o Antônio Conselheiro, ele previa que ia ter 3 fogos em Canudos. Cada fogo era uma investida. Então, esse era o primeiro fogo. Eles sabiam que ia ter outro fogo, então já deixaram pronto, né? Esse monte de cabeças, esperando um comitê de boas-vindas para os próximos que chegassem. De fato, aconteceu. Juntaram mais gente, foi mais exército de novo, com farda colorida, porque o soldado usava farda colorida, o pessoal de Canudos usava aquelas roupas esfarrapadas, cor de barro, bege, cor de seca. Então, era quase que uma camuflagem. Eles não eram soldados, mas eles estavam muito mais camuflados do que os soldados, que iam de farda colorida. E nessa segunda investida, nesse segundo fogo, os soldados que ainda eram sertanejos, também eram mais soldados do interior, da própria Bahia, que foram convocados, quando eles começaram a ver aquelas cabeças, eles ficaram apavorados, apavorados. E o pessoal de Canudos já estava armado. Começaram a bombardear os caras. Eles, de novo, não enfrentaram e fugiram. Saíram correndo de medo. Resultado, Canudos pegou metralhadora, pegou tudo que tinha direito, mais ainda. E o negócio chegou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro falou, não, agora não vai ser desse jeito. E convocaram lá um monte de general, de coronel, sei lá todo mundo que era mais graúdo, mais estrategista, gente que tinha sido, sei lá, da Guerra do Paraguai, nem sei, mas convocaram gente com muita experiência e levaram para Canudos. Então, a primeira coisa, não direto para Canudos, né, mas para fazer o seu acampamento de guerra lá por perto e começar a estudar o território. Foi isso que eles começaram a fazer.
Não adiantava chegar lá, atravessar aquele areião debaixo do sol, chegar morto de sede, de cansaço e entrar numa batalha tentando subir uma colina que não dava para subir. E aí esse grupo começou a se organizar melhor, começou a pensar realmente em estratégias e tentar secar Canudos de alguma maneira, secar e cercar, lógico. E nisso eles começaram a invadir pequenos territórios de Canudos. Mas o pessoal de Canudos era terrível, assim, terrível de danado mesmo. Eles esperavam o pessoal do exército beber água e atiravam no pessoal do exército. Eles deixavam umas cabrinhas ali, porque o exército também estava com fome, porque não chegava o carregamento de comida, dava tudo errado. E aí o carregamento de comida, enquanto não chegava, eles tentavam pegar uma cabrinha, mas a cabrinha era isca. Quando o pessoal do exército ia pegar a cabrinha do pessoal de Canudos, eles matavam. Era uma maior confusão, era uma coisa horrorosa. E os soldados começaram a ficar nervosos, porque todo dia, no final do dia, o pessoal de Canudos parava para rezar, para cantar louvores, e aquele som subia daquela concha acústica e parecia uma coisa meio fantasmagórica. Então os soldados estavam com moral muito baixo, esperando que ia ter uma nova leva de arma, de comida e de gente para eles poderem entrar de fato em Canudos de uma vez. Só que não era assim. Eles iam entrando em Canudos e vencendo pequenos territórios. E era tudo que nem uma favela. Então vocês imaginem os soldados tentando entrar na favela, e aliás eu vou falar da palavra favela também, e eles eram atacados por moradores dentro das casas, aqueles corredores pequenininhos. Gente, era uma coisa terrível, terrível. E, bom, o tempo passou e de fato foram conseguindo e acabaram com o Arraial de Canudos, mas Canudos lutou até o final. E aí, eu vou ler para vocês o final do livro e vou mostrar para vocês uma imagem aqui também. Espera um pouco. Essa imagem foi anterior à batalha final de Canudos. Em dado momento, quando estava assim, já pouca gente no arraial, um dos seguidores, um dos assessores do Antônio Conselheiro foi pedir para ter uma espécie de rendição das mulheres, dos feridos, dos velhinhos e das crianças. E os soldados deixaram eles se renderem. Se vocês olharem nessa imagem, olha a situação, vê se essas pessoas têm cara de guerreiros. Não eram. Mas tinha uma coisa muito séria em Canudos, que era a seguinte, eles acreditavam, depois a gente vai fazer um exercício, que se eles morressem em batalha, com tiro, arma de fogo, eles iriam para o céu, porque o Antônio Conselheiro teria prometido isso. Se eles morressem por faca, eles não iriam para o céu. Mas o que o pessoal do acampamento fazia? Pegava os que se rendiam e matavam com faca. Era assim, era uma coisa, não tinha nenhuma característica de guerra, porque a gente sabe que guerra tem umas regras. Ali não tinha regra nenhuma. Era uma situação muito desesperadora. E então, isso se vocês olharem, era mulher e criança. Só que não sobrou ninguém em Canudos. Então eu vou ler para vocês a parte final. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos a tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica. Mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos. E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho,
que se nos entregara confiante e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história, caiu o arraial às 5. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Antes do amanhecer daquele dia, comissão adrede escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Sim, ele havia morrido. Jazia num dos casebres anexos à latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida a breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo em que mãos piedosas haviam disparzido algumas flores murchas e repousando sobre uma esteira velha de taboa o corpo do famigerado e bárbaro agitador. Estava hediondo, envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefato e esquálido, olhos fundos cheios de terra. Mal o reconheceram os que mais de perto o haviam tratado durante a vida. Desenterraram-no cuidadosamente. Dádiva preciosa, único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra. Faziam-se mister os máximos resguardos para que se não desarticulasse ou deformasse, reduzindo-se a uma massa angulhenta de tecidos decompostos. Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa, firmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava afinal extinto aquele terribilíssimo antagonista. Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois em guardar a sua cabeça, tantas vezes maldita. E como fora malbaratar o tempo, exumando-o de novo, uma faca, jeitosamente brandida naquela mesma atitude, cortou-lhe. E a face horrenda, empastada de escaras e de sane, apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Assim termina Os Sertões. Um dos livros mais legais que eu já li na minha vida, apesar desse tamanho, e um dos livros mais chatos que eu já li na minha vida. Mas o livro é muito bom. E dá para perceber o olhar do Euclides da Cunha. O olhar que ele teve, cuidadoso, nos mínimos detalhes, e como ele muda de ponto de vista, como a gente enxerga ao longo da obra, que ele toma partido. Sim, ele era um jornalista, mas quando ele chegou lá, ele não pôde mais acreditar nas fake news. Porque ele viu que ali não era um núcleo revolucionário, era um núcleo místico, supersticioso, pobre, miserável, que só queria um canto para viver sossegado. Mas o que o povo preferiu achar? Que era uma teoria da conspiração. Uns revolucionários que queriam acabar com a monarquia, com a república e trazer de volta a monarquia. E assim, o próximo slide são exercícios que a gente vai trabalhar na aula, tá bom? Beijo!